Olá pessoal, nós vamos dar continuidade às ferramentas de ajuste de cores e iluminação, abordando algumas das ferramentas que permitem maior controle sobre o resultado final do tratamento da imagem. O primeiro que nós vamos ver é o brilho e contraste. É uma ferramenta muito simples para ajustar o intervalo de tons, o brilho e o contraste da imagem, como o próprio nome já fala. Eu vou recolher o grupo anterior e vou deixá-lo oculto. Vou, como de praxe, fazer a cópia, duplicar a camada. Já vou logo renomeá-la como brilho e contraste. Vocês podem acessar a ferramenta brilho e contraste aqui no menu cores, brilho e contraste, ou como vocês já viram, clicar com o botão direito, vir aqui em cores e brilho e contraste. Percebam que nós temos somente dois parâmetros, novamente brilho e contraste. Em brilho nós vamos adicionar mais branco ou diminuir a quantidade de branco, deixando a imagem mais escura. Já em contraste, nós vamos aumentar a diferença entre o branco e o preto. À medida que eu aumento o contraste, essa diferença entre branco e preto vai aumentando. Percebam que vai ficar ressaltando que é branco fica mais branco, que é preto fica mais preto. E se eu for diminuindo, a imagem vai tendendo ao cinza. Essas variáveis podem ser editadas em níveis, como está aqui o atalho já, editar essas configurações como níveis. Porém, isso é um uso um pouquinho mais avançado e nós vamos ver daqui a pouco. É interessante, aqui em opções de mistura, que vocês verifiquem qual é o modo. Por padrão é o modo substituir. Se nós utilizarmos outro modo, pode resultar em um efeito que não é a nossa intenção. Portanto, fiquem sempre de olho se está aqui no modo substituir, ok? Aqui nós podemos desabilitar a pré-visualização. Não vejo muito porquê disso, senão nós não vamos conseguir enxergar a imagem. E aqui em dividir pré-visualização nós conseguimos dividir a tela, verificar de um lado sem efeito e de outro com o efeito. Se eu clicar aqui nessa guia, eu posso deslizar a área em que eu enxergo com e sem o efeito. Aqui no histograma vou colocar em valor para que vocês possam perceber que ele vai mostrando o efeito no histograma da aplicação dessa ferramenta. Se eu aumento o brilho, a distribuição dos pixels da imagem vão ficar mais para os tons mais claros, para o branco. Se eu diminuo o brilho, vai ficando aqui mais para os tons escuros. Se eu vou aumentar o contraste, percebam que eu tenho muito aqui no preto e muito também no branco. Os tons intermediários fica bem menor a distribuição. Vou até colocar no histograma logarítmico, é mais fácil de vocês perceberem. Vou redefinir e vamos escolher visualmente qual é o resultado que eu quero. Eu quero aumentar um pouco o contraste, mas eu não quero que fique tão demarcado. Vou aumentar um pouco e vou diminuir um pouquinho o brilho. Aqui pode ser menos 5 e aqui 10. Vamos ver como fica. Ok, acho que é isso e vou dar ok. Para a próxima etapa, vou novamente fazer a cópia da camada original. E a ferramenta que nós vamos explorar é a ferramenta sombras/alta-luzes. Esse nome alta-luzes ficou meio estranho, eu tenho a impressão que é uma tradução do português de Portugal, mas em inglês seria Shadow e Highlights. Vou clicar aqui. E essa ferramenta permite ajustar, como o nome indica, as sombras e os destaques, as partes mais claras, destacadas, separadamente. Essa ferramenta é indicada para imagens que têm o claro e o escuro muito definido. Não é exatamente o caso dessa imagem. Como nós analisamos anteriormente, ela está bem distribuída lá nos seus tons médios. Porém, vamos ver como essa ferramenta se comporta nessa imagem. Vou colocar a janela aqui embaixo para que nós possamos verificar também as mudanças no histograma. Aqui em sombras, se eu deslizar a barra aumentando os valores, as áreas sombreadas vão ficar mais claras. Preciso deixar oculto aquela camada, esqueci de colocar a camada para cima, vou fazer isso. Vou repetir novamente. À medida que nós vamos deslizando, as partes mais sombreadas vão ficando mais claras. Já se eu deslizo negativamente, as partes sombreadas vão ficando mais escuras. Em highlights é a mesma ideia. Se eu for aumentando, as partes claras vão ficando mais destacadas. Vou aumentando essa iluminação no rosto da modelo. Já se eu diminuo, essa iluminação vai ficando menos intensa. Como eu falei, essa ferramenta é bem interessante quando nós temos o claro e o escuro muito definido. Vamos ver como ela funciona nesta imagem aqui. Vou fazer uma cópia da camada, como de costume. Aqui em cores, sombras e altas luzes. Vou deslizar a barra e percebam que a imagem vai ficando mais clara nas partes escuras, aparecendo elementos que antes a gente não conseguia enxergar. Já também, se eu aumentar aqui em Highlights, observem que ele vai deixar a parte clara mais clara ainda. Se eu diminuir, vai escurecer. Vou deixar a sombra aqui no máximo
para que nós possamos entender um pouco dessas variáveis. Essa ferramenta tem embutida um efeito de desfoque na transição entre o claro e o escuro. E o raio desse desfoque é definido aqui em radius. Se eu aumento, essa transição vai ficar mais suave. Perceba, à medida que eu aumento aqui, ó, tem uma área sombreada que vai ficando mais espalhada. Se os valores forem muito exagerados, tanto aqui na sombra quanto nos tons claros, nos highlights, nos destaques, e também o raio for muito pequeno, muito grande, pode dar esse efeito como se fosse um halo, tá vendo? Um contorno, que dependendo do seu objetivo, esse efeito pode ser indesejável. Já essa barra Compress, ela vai definir o quão forte o efeito se estende aos tons médios. Valores altos vão restringir o efeito, mas, de fato, as partes mais escuras e mais claras, as sombras e os highlights, os destaques. Se eu deixar muito exagerado, não vai praticamente dar efeito nenhum. À medida que eu for diminuindo, estendendo o efeito cada vez mais para os tons médios, não somente nos tons mais escuros e mais claros. Já a barra Color Adjustment, que nós encontramos tanto aqui em sombras quanto em tons claros, em destaques, elas só vão ter um efeito prático em imagens coloridas. Por isso, nós vamos voltar para a imagem anterior, a imagem da modelo. Para que vocês entendam, eu vou colocar em 100 no máximo aqui em sombras e vou deslizar a barra do Color Adjustment de sombras. Observem que à medida que eu diminuo, as partes escuras vão ficando mais desaturadas. E à medida que eu aumento, coloco aqui nos valores mais altos, a imagem pode ficar um pouco saturada em alguns pontos. E esse efeito pode não ser desejável. De modo geral, esse efeito não tem a mesma intensidade de ajuste de cor aqui nos tons claros, porque os tons claros não têm muita informação de cores. Eu vou aumentar ao máximo o destaque das sombras e vou diminuir o máximo o ajuste de cores. Percebam que a imagem ficou acinzentada, ficou desaturada. Então, se ao aplicar o efeito na sombra, vocês perceberem esse efeito na imagem, vocês podem aplicar aqui um fator de ajuste de cores. Se ele ficar muito saturado também, você pode diminuir. Agora eu vou redefinir e vamos ver qual ajuste seria interessante. Para mim, essa imagem precisa de mais contraste, portanto eu não vou deixar a parte escura mais clara, eu vou escurecer um pouco. Observem a mudança aqui no histograma. E na parte dos destaques, dos highlights, aqui nessa imagem não tem um efeito muito forte, só se eu colocar no máximo e agora começa a ficar estranho, cria umas sombras estranhas destacando muito o brilho no rosto da modelo. Então essa é a minha intenção, portanto eu não vou mudar nada aqui em highlight, vou deixar de fato em 0. Como de costume, tem as opções de mistura, pré-visualização, pode dividir, aquilo que nós já conversamos antes. E temos a nossa imagem, que foi levemente alterada em relação ao original, no que se refere ao contraste da parte mais escura, das sombras. Vou renomear aqui como sombras e destaques. E, novamente, fazer uma cópia para demonstrar a nossa próxima ferramenta. E subir com a cópia para o topo das camadas visíveis. A outra ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta Exposição. Vamos lá. Botão direito, Cores, Exposição. Esse filtro é usado para clarear sombras e tons médios de uma imagem sem estourar os destaques, os highlights. Nesta barra Black Level, nível de preto, se eu desloco para a direita, eu vou aumentando o nível de preto, como o próprio nome já indica. Percebam que fica muito claro isso no histograma. Eu vou deixar no máximo e aqui nós percebemos a quantidade de informação de pixels na cor preta. À medida que eu for diminuindo, o histograma vai ficar mais parecido com o original. Agora, se eu coloco valores negativos, a imagem vai ficando mais cinza. Já que nessa barra exposição, eu posso controlar justamente o nível de exposição, simulando o efeito da câmera fotográfica, em que eu posso aumentar a exposição, como se eu estivesse deixando o obturador mais tempo aberto, no momento de fazer o registro fotográfico, ou menos aberto. No caso dessa imagem, ela não é nem subexposta e nem superexposta. Portanto, não tem tanto o que fazer aqui. O que nós podemos fazer utilizando essa ferramenta pode ser aumentar um pouquinho o nível de preto para melhorar o contraste da imagem. Vou dar um OK e vou renomear como exposição. Vamos aplicar esta ferramenta nesta imagem. Vou ocultar aquela camada que nós trabalhamos antes. Percebam que a imagem de fato ela está subexposta. Vou fazer uma cópia e vamos aplicar nesta cópia a ferramenta exposição.
Percebam que aqui o efeito fica mais óbvio. Se eu aumentar muito, a imagem acaba ficando super exposta. Vocês podem acompanhar bem aqui pelo histograma. Ele ficou totalmente concentrado na cor branca. Se eu diminuir, agora ele começa a ficar melhor distribuído, tá vendo? Posso aumentar o nível de preto para melhorar o contraste da foto, não ficar muito esbranquiçada, esse véu cinza. E no caso desta imagem, que tem essa questão da subexposição, essa ferramenta foi interessante. Além dessas 3 ferramentas que nós acabamos de falar, brilho e contraste, sombras e altas luzes e exposição, nós temos outras ferramentas que permitem um maior controle sobre o resultado final da imagem e são mais refinadas, que são as ferramentas níveis e curvas, porém nós vamos ver isso em outro vídeo. Um abraço e até mais.